Irmãos, ou nós pegamos o caminho para Deus, ou alguns pegam o atalho para chegar em Deus. Só existe um caminho. Em um mundo onde as pessoas dizem: não, Deus está em todas as religiões, Deus está em todos os lugares. Não, Deus está em Jesus, Ele é o caminho. A primeira coisa que Jesus vai fazer naquele momento, Ele vai provocar os discípulos dizendo: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Parece uma provocação. O Senhor está fazendo uma provocação para os discípulos aqui. Vocês sabem para onde eu vou. E Jesus ele assume que tem um caminho. Ele começa assim, joga a pegadinha para o grupo. Vocês sabem o caminho, né? Vocês sabem para onde eu vou. Jogou. Um começou a olhar para o outro, porque afinal de contas, 3 anos andando junto, eles deveriam saber o que significa essa palavra aqui. 3 anos de culto, 3 anos de célula. De repente, ele fala: vocês conhecem o caminho, não conhecem? Por incrível que pareça, irmãos, 3 anos de igreja, 3 anos de batismo, 3 anos de culto. Nesse momento os discípulos apareceram e não sabiam absolutamente nada. E eu confesso que eu estou muito assustado. Eu estou muito assustado com o que está por vir aqui. Depois que ele lança a pegadinha, quem que vocês acham que vai morder a isca? Tomé. Tomé se levanta. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Essa foi a resposta. Essa resposta de Tomé revela a ignorância dos discípulos em relação à pessoa de Jesus. 3 anos andando junto. E Tomé diz: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que é? É isso aí. Nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos saber o caminho? Imagina isso, irmãos. Tinha que ser um Tomé. Tomé é bom porque Tomé é sincero. Tomé, ele representa o grupo. O Senhor está falando que vai. Nós estamos caminhando com o Senhor na igreja. Nós estamos te ouvindo pregar há 3 anos. Nós estamos vendo os seus milagres. Mas eu quero confessar aqui, Tomé falando: nós não estamos entendendo nada do que o Senhor está falando. Na casa de meu pai há muitas moradas, era a pregação. Na casa de meu pai há muitas moradas, vocês sabem o caminho. Tomé diz: não sabemos para onde o Senhor vai. Nós estamos completamente perdidos. Nós que somos o povo do caminho, irmãos, nós somos o povo do caminho, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Os discípulos aqui não sabiam nada. Se você pudesse perguntar para uma pessoa e falar assim: para onde você está indo? Essa foi a questão aqui. Nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, e muito menos nós não conhecemos o caminho. Então, ele fez por causa dessa discussão, dessa pergunta de Tomé, nasceu o versículo que todos vocês conhecem. Disse-lhe Jesus a Tomé: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O tom de Jesus era um tom assim: Tomé, eu que sou o caminho. Fica imaginando Jesus olhando para Tomé e para os discípulos: eu sou o caminho. Olha o artigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Porque não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, e não é possível viver fora dessa vida. É só o caminho. É o caminho pelo qual vocês devem andar. Eu sou a verdade. É a verdade pela qual vocês devem crer. Eu sou a vida. É a vida que vocês devem colocar esperança. Sou eu, aquele que está andando com vocês 3 anos. Existem pessoas que estão nos cultos espalhados pela nação brasileira, que também estão perdidos no caminho, irmãos. Então, eu penso que o Senhor, Ele fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. Ele fez um caminho. Olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu sou o caminho para essa casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu sou a verdade para você chegar e habitar lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu sou a vida mais preciosa do que aquela casa que eu estou prometendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí quando você começa a conversar com outras religiões, não, Deus tem seus meios para salvar. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A salvação é só por Jesus, não é por nenhuma outra, mas não é. Continuando, desconhecendo o caminho. Aqui Jesus, ele vai olhar, continuar a conversa com Tomé. E Jesus não gostou daquela palavra de Tomé, que Tomé não sabia o caminho, não sabia a verdade, não sabia quem era a vida. Então Jesus vai aumentar o tom de voz e vai dizer: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Jesus olha para eles e diz assim: se vocês tivessem compreendido quem eu sou durante esses 3 anos, vocês saberiam qual é o caminho. Vocês que estão frequentando culto há muitos anos, vocês têm que saber qual é esse caminho. Vocês que estão cultuando a Deus durante os últimos anos que você está aqui nessa igreja, você deve saber que caminho que é esse que nós estamos trilhando. Vocês não precisam esperar ir para a casa do Pai. Olha só, Jesus está dizendo assim, ó: eu sei que eu falei que na casa do meu Pai há muitas moradas, mas se vocês conhecessem a mim, vocês iam conhecer meu Pai também. Impressionante, os discípulos não sabiam quem era o Pai, irmãos. Os discípulos olhavam para Jesus como alguém distante do Pai. E Jesus, bravo: se vocês me conhecessem, se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu Pai. Ele tinha acabado de pregar que na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse assim, ó: se vocês soubessem quem eu sou, vocês saberiam que essa casa que eu prometi lá em cima está aqui diante de vocês. Diante de vocês. As coisas só ficaram claras para os discípulos, meus irmãos, depois da ressurreição. E ele diz: desde agora eu conheceis e eu tenho visto. Portanto, o caminho não se vê, se crê. Sai Tomé de cena. Entra Filipe agora. Ó, Filipe. O Tomé não sabia nada do caminho, nem para onde Jesus iria. Filipe pede a palavra e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Como é que é? Mostra-nos o Pai, nos basta. Nos basta. Entra Filipe. Então está resolvido, Senhor. Não está resolvido o problema. Esse negócio que também está falando, o Senhor está dizendo que se nós conhecêssemos o Senhor, nós íamos saber quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. É isso aí que eu estou falando. Isso nos basta, Senhor. As dúvidas vão embora, as dificuldades vão se cessar. Assim como Moisés viu Deus naquela sarça ardente. Mostra-nos o Pai. Nos basta. Meu Deus, eu não sei, irmãos. Eu não sei contra você.
Eu não sei como que você lê Bíblia na tua casa. Eu não sei como que Deus se revela a você. Mas quando eu estou lendo os textos, eu me imagino lá. Eu imagino com aquilo que eu conheço, sem ter visto Jesus. Com aquilo que eu conheço, eu fico imaginando se eu estivesse na cena. E Filipe olhando para Jesus e dizendo: mostra-nos o Pai. Eu olharia para Filipe, ele acabou de falar. Ele acabou de falar que quem vê ele vê o Pai. Impressionante, irmãos. Uma teofania, ele queria ver uma teofania. Aí quando o Filipe falou isso, eu falei: meu Deus, eu já fiz isso um dia. Teve dias, irmãos, eu não sei se você já fez isso, tá? Ai meu Deus, se descesse um anjo aqui falar agora, se eu pudesse ver um anjo, eu ia crer. Se eu pudesse ouvir a voz assim, ó, audivelmente, sabe, Senhor? Audivelmente. Se eu pudesse ouvir audivelmente, eu ia crer mais, hein? Se eu pudesse ter uma visão de um anjo, ou o próprio Jesus na minha frente, eu ia crer mais, hein? Foi isso que Filipe fez. Então é o seguinte, Jesus, mostra-nos o Pai, nos basta. Ou seja, o que o Senhor está falando para nós aí não virá nada. O Senhor está pregando, o Senhor está falando para nós que temos fé. O Senhor está dizendo para nós olharmos para o Senhor, e nós temos que ver o Pai quando nós olhamos para o Senhor. Então isso aí tem que exigir fé da gente. Eu não quero ter fé, eu quero ver. Eu quero ver o Pai, Senhor. E Filipe falou em nome de todo mundo. Eu quero milagre. Eu quero um anjo. Eu quero o próprio Pai. Eu quero a sarça ardente aparecendo aqui. Eu quero uma manifestação visível. Eu quero ver as asas. Eu quero ver o trono. Isso nos basta. Meus irmãos, tempo de caminhada não significa nada, hein? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Esse encontro que você está pedindo, Filipe, mostra-nos o Pai, está acontecendo aqui agora, na tua frente aqui, ó. Você está vendo o Pai. Olha para mim. Aqui, irmãos, você vai perceber uma coisa. Jesus mexe com a nossa fé. Jesus quer ser crido por nós. Os discípulos não queriam ver Jesus e ver o Pai. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo pregando para vocês. Vocês não estão me ouvindo. Vocês não me conhecem. Vocês não sabem nada de mim. Por mais que eu pregue para vocês, por mais que eu me revele a vocês, por mais que eu mostre para vocês quem eu sou, eu estou dando uma visão clara da minha própria encarnação. Quem vê a mim, vê o Pai. Como que você pode pedir, Filipe, mostra-nos o Pai? Ele olha para aquela geração e fala assim: geração, vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar de querer ficar vendo as coisas. Vocês têm que parar com isso. E Jesus estava dizendo: eu sou o suficiente para cada um de vocês. Eu e o Pai somos um. O crente que está orando a Deus, ele tem que crer que Jesus e o Pai são um só. Basta, irmãos. A palavra de Jesus para uma igreja basta. Isso sim basta. Filipe vai dizer: mostra-nos o Pai, basta. Jesus vai dizer: olha para mim, basta. Ele poderia dizer para a igreja: igreja, ouça-me pela palavra, basta. Tem uma frase que fala assim: você quer ouvir Deus falar com você no teu coração? Leia a Bíblia.
Você quer ouvir Deus falar em alta voz? Leia a Bíblia em voz alta. Ah, se Deus aparecesse para mim, se eu pudesse ver, Jesus estava tratando deles, e ele começa a falar sobre o caminho da palavra. Ele vai dizer assim, ó: não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Primeiro ele fala: as palavras que eu vos digo não vêm de mim, vêm do Pai. Jesus, no último culto, estava evangelizando os discípulos, dizendo: olha, o que eu estou pregando para vocês vem do Pai. É a mesma coisa, igreja. Tira aqui agora sou eu. Igreja, o que o pastor está pregando aqui para vocês vem do Pai. Foi igualzinho. Jesus disse: o que eu estou falando, as minhas palavras vêm do Pai. Pastor diz à igreja: igreja, as minhas palavras que estou pregando vêm do Pai para vocês. Vocês creem, irmãos? Por que vocês creem? Porque eu sou pastor? Ou porque eu estou sendo fiel ao texto? Quando eu estou sendo fiel ao texto, o Pai está falando através de mim para vocês. É isso que ele estava dizendo, pelas palavras. E se eles não acreditassem nas palavras, crê nas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Olha aqui. Se vocês não conseguem crer naquilo que eu estou falando, então vocês devem crer naquilo que, nos milagres que vocês viram. Tira a cena, põe eu de novo aqui. Igreja, se vocês não conseguem crer no que o pastor está pregando, então veja as obras de Deus. Veja o que Deus está fazendo com um monte de gente, e acredite nas obras. Creia nas obras, porque se vocês creem nas obras, obras maiores vocês farão. De forma que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Quem crê em Deus aqui, diga amém, irmãos. Amém? Então vocês devem fazer as obras que o Senhor faz também. Nós somos obreiros da casa do Senhor, diga amém, igreja. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, eu vou para junto do Pai. Ele estava dizendo: obras maiores fará. Aqui tem uma pequena polêmica entre os historiadores bíblicos. Como que um homem pode fazer obras maiores? As obras que Deus fez por meio de Jesus tinha um objetivo: alcançar o pecador, alcançar uma vida só pelo menos. E ele falou assim: ó, quem crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Vocês vão ganhar mais almas que eu ganhei. Em uma pregação, Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. O mistério é tão intenso, irmãos. Nós que somos do caminho, nós que andamos do caminho, quando nós entendemos isso aqui, Jesus olhou para os discípulos: olha aqui, aquele que crê em mim vai fazer a obra que eu faço, e vou fazer outras maiores também, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É por isso que a igreja ora em nome de Jesus. Já percebeu, irmãos? Pelo menos eu, tá? Quando eu começo uma oração, eu começo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Conforme eu vou mudando de assunto, eu digo em nome de Jesus. Quando eu termino uma oração, em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo quanto pedidos em meu nome, eu farei.
para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, quando ele termina essa parte, depois de tudo, vocês conhecem o caminho. Não conhecemos não. Nós nem sabemos onde o Senhor vai. Você não sabe para onde eu vou. O Senhor caminha a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se vocês conhecessem a mim, vocês saberiam que eu sou o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Concluindo, irmãos, porque agora estou pegando menos. A igreja brasileira, ela tem que decidir: ou você crê no Filho de Deus, sem depender de alguma experiência que Filipe pediu e que Tomé pediu. A experiência que Jesus deu para aqueles discípulos foi uma só: se vocês conhecessem a mim, saberiam que eu estou no Pai, o Pai e eu somos um. Pois bem, igreja, cada vez que você tem um momento com Deus, que você tem uma experiência no seu quarto com Deus, quando orares, entre no teu quarto, fechada a porta, buscará teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A igreja, ela corre um grande risco de pegar atalhos. Para minha surpresa, 3 anos andando com Jesus não foi o suficiente para eles saberem qual é o caminho. Eu pergunto: será que 3 anos de igreja dá para saber quem é Jesus, irmãos? Se em 3 anos um Filipe e um Tomé não compreenderam nada sobre a encarnação de Jesus, a igreja do meu coração, vocês estão entendendo? Vocês realmente entenderam quem é Jesus para você? De verdadeiramente. Vocês entenderam o que significa isso daqui, ó? Isso aqui, ó. Alguns ficarão no início do caminho, outros não chegarão, mas outros chegarão. Esse só tem um caminho só. E tem uma coisa que é nítido, é sobre isso aqui, ó, esse fogo aqui, ó. O atalho é para o inferno. O diabo oferece atalho para nós, irmãos. Aqui é mais fácil. E Jesus insistiu: na casa de meu Pai há muitas moradas, só que eu sou o caminho para você chegar lá. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas a verdade para você acreditar é a minha. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas a vida que você tem que levar é a minha. Senão não tem casa de meu Pai há muitas moradas. Eu sou o caminho. Se tem um caminho que nós temos que trilhar, é o caminho dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Concluindo, apareceu Tomé, que não sabia nada de caminho. Apareceu Filipe, que queria o negócio sobrenatural: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E ele conclui: olha, crede-me que estou no Pai, Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Jesus pediu para os discípulos crerem. Esse é meu pedido para a igreja aqui essa noite. Creia, igreja. Creia que Ele é o único caminho para você. Ele é a verdade que você tem que consumir. Ele é a vida que você tem que viver, porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Não tem atalho. Nesse reino de Deus só tem caminho. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu coração, igreja? Amém? Vamos aplaudir aí por isso.
ficar de pé, por favor.